Olá, gente querida, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu peço licença para adentrar na sua casa, no seu lar, ou talvez no seu trabalho, para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar um texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, dos versículos de 8 ao 16. Eu vou fazer a leitura e após a leitura a gente reflete um pouco sobre o texto. A reflexão ela tem por título Estevão diante do Sinédrio. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao Sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, que disseram: este homem não pode falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos que estavam sentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Meus irmãos, temos aí uma porção da palavra de Deus. Estevão era um homem que servia a causa do bom mestre, um homem de uma espiritualidade cativante, contagiante, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Um homem que dava testemunho do Cristo ressuscitado e do Cristo que voltaria para resgatar o seu povo e a sua igreja. Estevão é exemplo para nós nos nossos dias, exemplo de um seguidor de Jesus, de um discípulo do Senhor Jesus Cristo, um homem comprometido com a causa. Meus irmãos, a Bíblia diz no versículo 8 do capítulo 6 de Atos, que Estevão, cheio de graça, Estevão era um homem cheio da graça de Deus, movido pela graça de Deus. A graça de Deus é o favor que não merecemos, mas que Deus nos dá mediante o seu amor, mediante o seu próprio favor para conosco. Então Estevão era um homem cheio da graça de Deus e também do poder do Espírito Santo de Deus, do poder para proclamar o Evangelho, falar as verdades bíblicas. Então ele era um homem cheio do poder de Deus, e como um homem cheio do poder de Deus, ele também fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, com a espiritualidade de Estevão, com a forma como Estevão dava o seu testemunho, da forma como ele vivia, passou a incomodar os religiosos da época de Estevão. Nos nossos dias, também, se somos homens, mulheres, pessoas cheios da graça de Deus, do poder de Deus, comprometidos com Deus, nós iremos causar um certo incômodo, insatisfação em alguns religiosos, em algumas pessoas que são tradicionalistas, arraigados, apegados ao que é a tradição, aos usos e costumes. Nós, como Estevão, nós precisamos empreender, nós precisamos romper e sermos pessoas realmente movidas pela graça de Deus, pelo poder de Deus. Então essas pessoas se reúnem. Essas pessoas não têm como afrontar Estevão, condenar Estevão por causa da sua fé, da sua espiritualidade, e eles começam a levantar falsos testemunhos sobre Estevão, dizer que Estevão estava pregando algo contrário a tudo aquilo que a Bíblia dizia. E esta não é uma verdade, porque tanto Moisés quanto os profetas, eles apontavam para a pessoa de Jesus Cristo. E o que Estevão pregava, o que Estevão vivia, era Jesus Cristo, vivo dentre os mortos. Diz aqui o texto que eles não podiam, no versículo 10, mas eles não podiam resistir à sabedoria. Meus irmãos, você quer ser sábio?
Você quer ser uma mulher sábia? Tiago, lá no livro de Tiago, vai nos dizer: peça a Deus que Ele dá sabedoria. Deus, Ele não retém sabedoria. Ele é liberal em doar sabedoria ao ser humano, aos seus servos. Essa sabedoria, ela não se adquire na universidade, na faculdade, ela se adquire pela graça de Deus, pelo favor de Deus. Deus pode tornar você uma pessoa sábia, um sábio para saber lidar no cotidiano, no dia a dia, nas decisões diárias. Nós precisamos dessa sabedoria. E Estevão alcançou essa sabedoria. Diz o texto que as pessoas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Estevão não falava pelo seu próprio espírito, mas ele falava pelo Espírito de Deus. Precisamos ser pessoas movidas pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos falar pelo Espírito Santo de Deus e as pessoas não vão resistir ao Espírito Santo de Deus que está em nós e fala por nós, porque não somos nós que falamos mais, mas o Espírito Santo é que fala através de nós. Então eles não conseguiram de forma alguma impedir o testemunho de Estevão. Eles contratam algumas pessoas para prestarem falso testemunho. Estevão é levado ao julgamento e ele é condenado. Mas quando é colocado à morte, é o primeiro mártir da igreja. Quando Estevão é ali apedrejado, Estevão faz o que Jesus fez diante dos seus algozes. Estevão reproduz a mesma frase: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Meus irmãos, precisamos aprender a viver como Jesus. Precisamos aprender a viver como Estevão. Precisamos aprender a viver cheios da graça de Deus, do poder de Deus e da sabedoria de Deus. Porque somente sobre estes pilares iremos vencer os desafios do dia a dia. Eu desejo a você um dia feliz, um dia abençoado, repleto de Deus, na presença de Deus. Deus te abençoe. Tá joia? Muito bom. Curta aí a nossa página da igreja, a minha página também no YouTube, no Facebook, Instagram. Tá joia? Ajuda aí a compartilhar. Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Deus de amor, de graça, de bondade. Que testemunho, Deus, tremendo este de Estevão. Testemunho tão vivo, tão real, que nos fala de forma tão profunda nos nossos dias. Que possamos caminhar como Estevão, cheio da graça do Senhor, do poder do Senhor e repleto da sabedoria que vem do teu trono da graça, para que possamos resistir nos dias maus e nos dias maus possamos dar o bom testemunho do Senhor, do teu Evangelho. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão. Fique na paz.